Olá, estudantes do oitavo ano, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de número 9 da matéria de ciências. Sou o professor Celso e hoje nós iremos falar sobre o sistema urinário. Vamos falar sobre a morfologia, como é a forma dos órgãos, aonde eles se encontram, quais são os dutos pelos quais eles passam, a urina passa no caso, como a gente vai ver. A fisiologia, a função de cada órgão, a função de cada tecido, qual que ele vai desempenhar dentro desse sistema urinário. E vamos falar sobre algumas patologias que podem surgir ao longo do sistema urinário, ao longo da vida da pessoa. Quais são os objetivos da nossa aula de hoje? Conhecer o funcionamento do sistema urinário. Nós vamos identificar os principais órgãos envolvidos no sistema urinário e nós vamos apresentar algumas das principais patologias do sistema urinário. Então vamos trabalhar com ele de maneira completa. Vamos ver as células, vamos ver como que ele funciona, o que ele precisa para funcionar, qual que é a sua função e os principais órgãos que vão estar envolvidos nesse sistema. Antes da gente começar, preciso que vocês tenham em mãos o caderno e o penal de vocês. Tomem notas das curiosidades, das palavras novas, enfim, vocês vão precisar desse conteúdo depois para uma revisão ou para responder aos nossos exercícios. Então é importante que vocês tenham um caderno e um penal antes de assistir essa aula disponíveis para essas anotações. Vamos começar? Sistema urinário. O sistema urinário é responsável pela eliminação de resíduos tóxicos ao corpo. Então, é o sistema urinário que vai expulsar do nosso organismo resíduos tóxicos. E o que são esses resíduos tóxicos? A ureia, o ácido úrico e a regulação da quantidade de água no nosso corpo. Se nós tivermos muita água no nosso organismo, ela também vai ser tóxica. Pode ser, tem uma frase que é muito interessante, não sei o autor, mas ela diz o seguinte, que a diferença entre um remédio e um veneno está na quantidade que ele é utilizado. Então, se você ingere muita água em excesso, ela também vai ser um veneno para o nosso organismo, ela também vai ser um agente tóxico, vai causar malefícios no nosso organismo. Então, nós temos que tomar a água na quantidade que o nosso corpo aceita. Não ficar seguindo aquelas indicações de tomar 4 litros d'água por dia, 5 litros d'água. Não. Se você estiver tomando muita água, o teu sistema urinário vai eliminar boa porção dessa água e não vai aproveitar para nada. Vai estar só passando por dentro do teu organismo e sendo eliminado. Então você toma a quantidade de água essencial para o seu dia a dia. Para você, para o teu organismo. Cada pessoa tem uma quantidade diária de água diferente. E o teu organismo sabe o quanto de água você deve tomar. Um pouco de água você deve tomar todo dia, mas o teu organismo sabe o quanto que é essa água e quando você precisar de água, você vai tomar água, você vai sentir sede. Esses resíduos metabólicos são chamados de excretas e o processo de eliminação é denominado excreção. Então, o sistema urinário é responsável pela eliminação de resíduos tóxicos. Esses resíduos tóxicos são chamados de excretas e vão ser eliminados através da excreção, certo? O sistema urinário é composto por um par de rins quer dizer que são 2, para quem fugiu das aulas de matemática, um par de ureteres, uma bexiga urinária e uma uretra. Então, nós temos aqui a imagem da morfologia do nosso sistema urinário. 2 rins, 2 ureteres, uma bexiga e uma uretra. Sendo o rim responsável pela filtração do sangue e formação da urina. E a bexiga pelo armazenamento da urina. Então, os rins filtram o sangue vai passar
por dentro dos rins. Nesse passar por dentro dos rins, os rins vão realizar a filtração. Nessa filtração, eles vão tirar os excretas do sangue, vão armazenar eles junto com a água, com ácido úrico ali, com a ureia, vão transportar pelos ureteres até a bexiga, que vai armazenar esses materiais tóxicos para eliminação posterior. Os rins são órgãos com formato similar ao de um feijão, de cor avermelhada, posicionados acima da cintura e ao lado da coluna vertebral. Então, os rins, eles estão nessa região das costas do nosso corpo. Ficam um pouco acima da cintura, são mais ou menos nessa altura, abaixo das costelas, logo abaixo das costelas. E você, se tiver algum problema renal, cálculo renal, por exemplo, vai sentir uma grande dor insuportável, quase próximo das costas. O rim é formado pelas seguintes partes: córtex renal, medula renal e pela pelve renal. Então, nós estamos falando sobre os rins, esses dois feijõezinhos aqui. O córtex renal é a parte mais externa do rim. Ela é composta por milhares de néfrons responsáveis por filtrar o sangue do corpo. A gente já vai ver o que é um néfron, mas ele é responsável por realizar a filtragem. É um duto por onde vai passar o sangue e os excretas vão ser retirados. Ele é bem fininho e os excretas podem ser retirados do sangue com facilidade. Seguindo do córtex renal, passou pelos néfrons, ele vai ir para a medula renal, que contém os dutos coletores de urina. Observem o formato dessa medula renal. Eles parecem uns cálices grandões assim, que vão receber a urina liberada pelos néfrons. Então, eles são os cálices, vão estar recebendo essa urina, armazenando, e talvez a forma melhor seja um funil, porque em vez de eles ficarem armazenando essa urina, eles vão passar pelo corpo deles para a pelve renal. A pelve renal coleta a urina e conduz para os ureteres. E essa pelve renal é essa região mais central do nosso rim, que vai seguir pelos ureteres. Então, ela vai direcionar a urina pelos ureteres até a bexiga. E o néfron que eu comentei com vocês? Na medida que o sangue passa através dos néfrons, as excreções são removidas, enquanto a água é reabsorvida pela corrente sanguínea. Então, nós temos a corrente sanguínea que passa por esse glomérulo e ali os néfrons começam a absorção desses excretas, esses resíduos tóxicos para o nosso organismo. E é um emaranhado de capilares sanguíneos com néfrons ali, e os néfrons vão tirando esses resíduos tóxicos. Às vezes eles tiram um pouco mais de água do que era necessário, aí a corrente sanguínea absorve essa água que estava em excesso e ocorre essa troca de substâncias entre os dois. Passou por todo esse percurso do néfron, ele vai atingir o ducto coletor. O ducto coletor vai ser o nosso funil lá, que vai coletar a urina de vários néfrons diferentes que estão ligados ali e vai direcionar essa urina pelos ureteres até a nossa bexiga, certo? As vias urinárias são formadas por dois ureteres, pela bexiga urinária e pela uretra. Então, o nosso sistema urinário ele é dividido em duas partes: os rins e as vias urinárias. Os rins a gente já comentou, agora as vias urinárias: dois ureteres, a bexiga e a uretra, por onde vai ser eliminado a urina. O ureter é um tubo que sai da pelve renal e conduz a urina até a bexiga urinária. Então, saiu do rim e conduziu até a bexiga, aquele canal mais comprido que a gente viu nas imagens anteriores. A bexiga é uma bolsa muscular que armazena a urina
e aumenta de tamanho conforme armazena a urina. Então, uma bexiga começa pequenininha, a gente vai acumulando urina, não pode ir no banheiro ainda, vai segurando, o professor não deixa ir no banheiro, a bexiga vai aumentando de tamanho para armazenar toda a urina. Depois, pela uretra, é o canal que conduz a urina até o exterior do corpo e a bexiga retorna ao seu tamanho normal. Geralmente, a bexiga das mulheres ela é um pouco menor do que a dos homens, principalmente quando a mulher está grávida. Quando a mulher está grávida, tem uma criança comprimindo a bexiga dela, deixando menor ainda. Então, a frequência com que a mulher vai no banheiro quando está grávida é muitas vezes maior, justamente porque o bebê, o feto lá dentro da barriga dela, está comprimindo essa bexiga. O que é a hemodiálise? Talvez você já tenha ouvido falar. Os rins são considerados os principais órgãos excretores do corpo humano. Sendo assim, quando não funcionam corretamente, são necessários meios artificiais para a filtragem do sangue. Então, quando os nossos rins não estão funcionando de maneira correta, nós precisamos de um outro recurso. Senão, nós vamos ficar com essa grande quantidade de toxinas no nosso corpo, que com o passar dos meses, dos dias, das semanas, dos anos, vão causar prejuízos para o nosso corpo que podem ser irreversíveis a longo prazo. Quando os nossos rins não funcionam, nós temos a opção da hemodiálise. Uma alternativa são as sessões de hemodiálise, onde o paciente tem o seu sangue filtrado por uma máquina. Em média, são 3 sessões semanais que podem durar em torno de 4 horas e o paciente perde de 3 a 4 litros de líquido por sessão. Entre aspas, seria 3 a 4 litros de urina por sessão, porque faz a filtração. A máquina que realiza a hemodiálise, ela simula os nossos rins, o processo que ocorre dentro dos nossos rins, de filtração do nosso sangue. A pessoa, ela perde, na semana, quando os rins dela não funcionam corretamente, ela perde, entre aspas, na semana, com essas sessões de hemodiálise, de 3 a 4 horas, mas são 3 a 4 sessões semanais. São várias horas da sua vida, da sua semana, que você perde nessas sessões. Ah, tá, mas e se eu não quiser fazer essas sessões? Como comentei, com o passar do tempo começa a se acumular esses resíduos tóxicos, essas toxinas no nosso corpo, e ela vai desenvolver outros problemas e pode sim levar à morte da pessoa. Então, a insuficiência renal, a falta do funcionamento dos rins, ela é um problema muito sério que deve ser tratado. Às vezes precisa somente de um transplante, às vezes é necessário um transplante de um rim de uma pessoa, mas às vezes essas listas de espera são tão grandes que a pessoa tem que recorrer às hemodiálises. As doenças urinárias. A infecção urinária. A infecção urinária mais comum é a infecção de bexiga, conhecida como cistite, onde as bactérias que entram no sistema urinário se alojam na bexiga e os principais sintomas são dor, queimação e necessidade frequente de urinar. Então, tem uma bactéria, uma colônia de bactérias, que está se desenvolvendo na bexiga da pessoa, causando dor, irritação, inflamação, queimação, e a necessidade frequente de urinar está associada à musculatura que nós temos associada à bexiga, que faz a gente segurar a urina. Uma cistite não tratada pode permitir que as bactérias se espalhem por todo o sistema urinário, causando complicações mais graves. A bactéria está restrita na bexiga. Pode ser que, se ela não for tratada, essas bactérias elas começam a subir pelos ureteres e chegam até os rins. Chegando nos rins, elas podem se espalhar, se desenvolver e causar problemas mais sérios, como a falência renal. A pessoa perde o rim por conta de uma infecção bacteriana que aconteceu nela. Cálculos renais.
O aumento na concentração de certas substâncias na urina pode formar depósitos cristalinos conhecidos como pedras renais ou cálculos renais. Uma rocha, uma pedra, uma rocha que nós temos no nosso dia a dia, são vários minerais agregados um ao outro, unidos um ao outro. Se a nossa alimentação ela tem muitos minerais, ela é rica em muitos minerais, pode acontecer, e pouca água daí nesse caso, para a eliminação desses materiais, desses minerais, pode acontecer a formação, a união desses pequenos minerais formando uma pequena pedra. E essa pedra, essa rochinha vai ser chamada de cálculo renal. Para sair esse cálculo renal, pode sair naturalmente, pode ser que não. Dependendo da formação dele, ele não vai ser perfeitamente lisinho, bonitinho, como uma pedra que a gente encontra no rio. Ele vai ser cheio de pontas e extremidades muito afiadas, que vão causar um corte, vão machucar as paredes da uretra ou dos ureteres, até mesmo do rim, onde ele está alojado. Incontinência urinária é a tendência de deixar escapar a urina, e existem vários tipos, mas estão associados a esfíncteres internos da uretra relaxado, permitindo a passagem da urina. Esfíncter é um músculo em forma de anel que nós temos na uretra, na liberação da bexiga ali. E esse esfíncter, ele é um músculo que um deles a gente consegue controlar, o outro não. A incontinência urinária, esse músculo que era para nós conseguirmos controlar, ele não é controlado corretamente. Ele não consegue contrair e fechar o canal e impedir que a urina passe. Então, a pessoa tem a incontinência urinária, o ato de deixar vazar urina, de escapar urina de maneira inconsciente. Insuficiência renal ocorre quando um rim não consegue mais remover os excretas da circulação. São várias as causas de uma insuficiência renal: uma hemorragia, um ataque cardíaco, toxinas, infecções que a gente comentou já hoje, e até a hipertensão arterial de longa duração. Hipertensão, lembrando, pressão alta. Então, pessoas que têm pressão alta e não controlam ela podem desenvolver insuficiência renal a longo prazo. Pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham compreendido o assunto. Se ficou alguma dúvida, retoma o vídeo, assiste ele novamente, faz algumas pausas, anotações, responde nossos exercícios e nos vemos na nossa próxima aula.